Saudações pessoal, Juliano Toniolo. Gente, nesse vídeo nós vamos falar sobre uma tag que eu fui marcado pelo Ricardo Borne, do canal Borne ao Extremo. E eu gostei bastante primeiro da proposta e achei que seria um conteúdo interessante para eu falar aqui no canal. Não que eu já não tivesse falado sobre isso, mas já tem muito tempo que eu falei dessa fogueira. E vale a pena mais uma vez trazer essa informação de volta para vocês, enfatizando as vantagens de se utilizar essa fogueira que eu vou falar sobre ela agora. A fogueira do caso é a Lean-to, o nome em inglês, ou como a gente chama aqui em português no Brasil, uma fogueira de apoio, uma fogueira de encosto. Vocês vão ver daqui a pouco por que ela tem esse nome. Isso está ligado à função dela na hora de acender o fogo ali dentro dela. Para vocês começarem a entender por que eu gosto de utilizar essa fogueira, existem uma série de outras fogueiras, de outros tipos que vocês podem montar na hora que vocês forem fazer o fogo seus. Agora, quando você precisa, principalmente no caso de uma situação de sobrevivência, fazer um fogo rápido, e geralmente numa situação de sobrevivência a gente está procurando economizar tempo e caloria. E se você pode economizar esses dois aspectos, tempo e caloria, na hora de construir a sua fogueira, continua valendo esse princípio econômico. Então a fogueira de apoio é uma fogueira muito rápida de se construir, e a partir dela você pode torná-la uma fogueira gigante que vai ficar acesa durante vários dias aí, como é o que acontece aqui nos casos dos treinamentos da Escola Mestre do Mato, em que a gente vai ficar 2, 3, até 7 ou 10 dias no meio do mato, ou você pode simplesmente fazer aquele fogo básico pequeno inicial para você preparar um alimento rapidamente ali e depois desfazer e apagar a fogueira completamente após o preparo dessa refeição. Então é uma fogueira muito polivalente que pode ser utilizada em diversos contextos e principalmente é uma fogueira muito simples, muito fácil e muito rápida de se construir. Então eu diria que essas são as principais características que tornam essa fogueira, na minha opinião, uma fogueira preferencial para eu trabalhar com ela quando eu vou começar um fogo aí no meio do mato qualquer, ou mesmo quando eu estou dando a instrução de sobrevivência para os meus alunos aí na hora de fazer o fogo, na hora de fazer uma fogueira. É essa fogueira que a gente trabalha, é essa fogueira que a gente ensina, exatamente por conta dessas vantagens que eu já falei para vocês aí, da economia de tempo e caloria, da simplicidade para poder montá-la. Então vamos deixar de conversa e mostrar logo aí como que é que eu faço essa fogueira de apoio. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou começar uma fogueira, primeiramente, é limpar a área ao redor. Igual vocês estão vendo aqui, eu toquei para lá toda a folha seca, abri um espaço bom aqui para eu poder fazer a fogueira aqui no meio e dessa forma não correr risco de botar fogo na vegetação no entorno. Dependendo do tempo que eu fosse ficar aqui, do tamanho que fosse essa fogueira, eu poderia afastar bem mais, a vários metros aí, essa vegetação do entorno. Então essa é a primeira medida de segurança e precaução que a gente tem que fazer toda vez que for criar uma fogueira, né? Fazer fogo no chão. Limpar bem e deixar só na terra. Depois eu vou separar os feixes do material que eu vou queimar por calibres. Eu vou começar desses aqui, ó, do mais fininho, mais ou menos do calibre aí de um palito de dente, um palito de fósforo. Vou juntar um feixe grande desse aqui, tá? Essa quantidade poderia ser bem maior dependendo das condições de umidade do local. Aqui agora está tudo muito seco, tem um mês já que não chove, então a vegetação está toda muito fácil, muito inflamável, muito fácil para pegar fogo. Então eu não vou precisar muito mais que isso aqui não, ó. Mas observem que é uma mão cheia. Se eu tivesse debaixo de chuva, igual já aconteceu outras vezes, de estar chovendo, tempestade, cara, são 2 ou 3 vezes a quantidade dessa aqui. Então, para demonstração da fogueira agora, essa quantidade aqui que eu coletei vai bastar. Outra coisa, geralmente eu gosto de começar a trabalhar pelo menos com 4 feixes de calibres diferenciados, igual vocês estão vendo aqui, vem do mais fino, passando por um pouco mais médio, esse aqui já é um pouquinho da grossura de um lápis, né, talvez um pouco mais grosso, e eu teria um outro ainda de um calibre aí, eu diria, da grossura de um polegar meu, um pouco mais grosso, se eu tivesse fazendo essa fogueira para ficar aqui, né, enfim. Mas como é só uma fogueira para demonstração, eu não vou crescer ela muito, vou acender só até o ponto para vocês entenderem. Então esses 3 feixes aqui vão bastar para o que eu pretendo mostrar e fazer aqui agora. Esse aqui é um exemplo muito básico do que é uma fogueira de apoio. É simplesmente uma tora como essa aqui, que tem uma altura o bastante, que vai servir de apoio para eu encostar nela os primeiros gravetos, né? Aqueles gravetos mais finos que vão fazer parte da primeira queima, eles vão ficar apoiados, encostados nessa tora aqui mais alta. Só que ela não pode ser alta demais, porque senão esse apoio aqui vai ficar muito alto
e os gravetos vão ficar muito distantes da chama. E ela não pode ser baixa demais, porque senão na hora que eu colocar todos os gravetos aqui em cima da isca, eles vão abafar a isca de fogo. Então a altura da fogueira de apoio tem que ser certa o bastante para que a distância entre a chama da isca e a queima, né, dos primeiros gravetos não fique muito grande, não fique muito longe. Então por isso que a gente chama isso aqui de fogueira de apoio, porque ela vai apoiar, vai receber, né, como encosto e como apoio o graveto da primeira queima. Só que um problema com esse tipo de fogueira de apoio muito simples, só utilizando essa tora, é que basicamente eu só vou ter o ar para entrar por aqui e por aqui. Eu não vou ter uma área muito grande para oxigenação, né, da queima aí. Então eu vou mostrar uma outra forma de fazer uma outra fogueira de apoio que vai continuar me dando elevação da parede onde eu possa apoiar os gravetos para queima, mas vai ser uma fogueira muito mais arejada, onde o ar vai entrar por todas as direções. Vou mostrar para vocês aqui como que é a estrutura. Então eu vou usar nesse caso aqui 2 pedaços de madeira um pouco mais grossa e vou fazer uma estrutura no ângulo de 90 graus, dessa forma, apoiando a extremidade dessa aqui em cima. Agora eu venho aqui usando uma outra madeira e coloco aqui em cima, e dessa forma eu começo a levantar essa parede. Novamente, venho aqui, coloco ela aqui em cima, ó. Então é isso aqui que eu tenho, ó. Vocês estão vendo? Eu tenho uma parede muito mais arejada, porque eu tenho ar entrando por aqui e aqui por baixo, ou seja, o oxigênio consegue penetrar nela por todas as direções, e ela me deu uma altura dessa parede mais alta aqui, boa bastante, onde eu posso colocar a minha isca de fogo aqui embaixo, e assim que ela estiver pegando fogo, eu vou colocar os primeiros feixes de graveto apoiados então nessa parede mais alta. Lembrando que eu vou apoiar sempre em cima da parede mais alta. Se eu achasse que está muito baixo aqui ainda, tudo que eu teria que fazer é acrescentar desse lado aqui, ó, um outro pedaço de madeira dessa forma para aumentar a parede, e agora a queima ia acontecer aqui desse lado, porque é aqui onde a parede está mais alta agora. Então lembre-se, o apoio que eu vou fazer dos gravetos vai ser em cima da parede mais alta, que nesse caso aqui agora está desse lado. Só que eu acho que aqui fica muito alto, ia ficar uma distância muito grande entre a queima da isca e os feixes. Então eu vou retirar essa aqui, foi só para mostrar para vocês mesmos como que eu posso aumentando a parede aí. E vou realizar a queima desse lado aqui, porque essa altura já está boa. Se eu não tivesse madeiras com essa grossura aqui, possivelmente eu teria que usar várias madeiras menores, né, mais finas, até a altura ficar desejável aí do tamanho que eu queria. Mas como eu já achei as madeiras nesse calibre aí, 4 aí mais ou menos, 3 ou 4, 5 no máximo, já consigo erguer uma parede alta bastante para realizar a queima. Eu vou fazer essa fogueira aqui agora, aqui no meio, vocês vão ver aí como é que vai ser feita a coisa. Lembrando que o chão também está todo seco, tá? Vocês estão vendo, então eu vou fazer diretamente em cima da terra. Se eu tivesse na época de chuva e esse chão tivesse muito molhado e muito encharcado, eu ia fazer uma base aqui no chão de gravetos que podem ser até verdes. Esse é o único caso em que madeira verde pode ser usada para forrar o chão aqui, né, e colocar uma barreira entre a umidade da terra e o local onde eu vou realizar a queima aí da minha isca e começar a fogueira, beleza? Então nesse caso aqui agora, como eu já falei, vou fazer a queima diretamente em cima da terra, porque está tudo bem seco. Vamos lá então, a isca já está posicionada aqui em frente à parede mais alta. Eu vou usar a pederneira para colocar o fogo aqui no algodão. Vou me certificar de que ele passou para a isca de algodão com parafina que está lá embaixo e vou começar então a alimentar essa fogueira. Com calma, eu começo a colocar os gravetos. Em cima da chama, para aproveitar o calor. Já foi o primeiro feixe. Agora eu começo a colocar o segundo feixe aqui, na direção contrária.
Posso dar uma soprada aqui também para injetar mais oxigênio. Dessa forma, eu injeto mais oxigênio aqui e aumenta a queima. E vou passando agora para os outros calibres que vem depois. Sempre colocando a madeira em cima da labareira, em cima da chama. E eu quero que ela vá afundando assim mesmo, ó, porque o objetivo aqui é criar um braseiro aqui embaixo. E agora é só alimentando com os calibres maiores. E dessa forma eu já tenho uma fogueira boa o bastante para preparar uma refeição simples, preparar um alimento aqui. Ou aumentar isso aqui e tornar uma fogueira que vai ficar aqui grande para me aquecer, caso eu estivesse precisando do calor dela durante o inverno e à noite. E que ia durar vários dias. Bom, lembrar sempre de apagar bem a fogueira aí depois que vocês fizerem, né? Para evitar um incêndio aí, um acidente ambiental. O fogo, a fogueira, numa situação de sobrevivência é muito importante, mas coloca um risco muito grande também se esse fogo ficar descontrolado ou ficar sem atendimento, né? Ficar sem vigia ali, ele pode espalhar e acabar comprometendo a própria segurança do sobrevivente. Então, preparar bem o local, colocar pedras de contenção do fogo, ou fazer um outro tipo de fogueira, como uma fogueira interna, que é queimada dentro do solo. Tudo isso aí são medidas desejáveis caso a gente tivesse numa situação que estivesse ventando muito, enfim, e que houvesse o risco de uma brasa dessa pular para o mato aí e acabar pegando fogo. Então, qualquer que seja a fogueira que você vai utilizar na sua prática de bushcraft, de sobrevivência, no treinamento, enfim, certifique-se de que após o término, né, da experiência, quando você não for mais precisar da fogueira, se apague tudo aí direitinho para não deixar brasa, para não deixar nada aí que coloque em risco aí o meio ambiente. Gente, eu gostaria então de agradecer mais uma vez aqui o Ricardo do canal Borne ao Extremo por ter lembrado de mim e me marcado aí nessa tag. Eu achei muito legal poder fazer esse vídeo, compartilhar isso aqui com vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, cliquem aí embaixo agora no botão de gostei, se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo aí também, porque tudo isso dá uma força tremenda para o nosso trabalho e façam parte do nosso clube de membros, para vocês terem uma interação mais próxima comigo. Esse aqui foi o Juliano Toniolo e a gente se vê no mato, minha gente. Um grande abraço.